Olá, eu sou Guilherme Genovez Júnior e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da absorção de água de cimentos de ionômero de vidro modificados com extrato de semente de uva. O extrato de semente de uva é um derivado da semente de uva e possui propriedades medicinais e terapêuticas devido à sua alta concentração de compostos fenólicos. Relatos na literatura mostram que o extrato de semente de uva é um material natural, com atividade antibacteriana, inclusive contra o Streptococcus mutans, o principal agente causador da cárie dentária. Os cimentos de ionômero de vidro são materiais à base de água, que endurecem após uma reação ácido-base entre o pó de vidro de fluoraminosilicato de cálcio e uma solução aquosa de ácido poliacrílico. Como subproduto espontâneo de sua presa, flúor é liberado para fora do cimento como configuração contínua. O flúor é benéfico para a saúde dental, podendo reduzir a desmineralização dentária, aprimorar a remineralização, interferir na formação de biofilme, inibir o crescimento microbiano e impedir a formação de novas lesões de cárie. Chama-se dissorção a capacidade de um material absorver água. Essa propriedade pode determinar a durabilidade do material, visto que está relacionada à descoloração, perda de propriedades, variação volumétrica e degradação do material em meio bucal. Os cimentos de ionômero de vidro contêm água em sua formulação e, como resultado de sua natureza hidrófila, também absorvem água. Um estudo prévio observou que cimentos de ionômero de vidro acrescidos de extrato de semente de uva apresentaram um aumento contínuo na resistência mecânica durante o envelhecimento na água. Esse fato justifica examinar a propriedade de absorção de água desse cimento. Além disso, vários estudos têm proposto modificações nos cimentos de ionômero de vidro no intuito de diminuir ou eliminar bactérias remanescentes com a adição de produtos com atividade antimicrobiana. O objetivo desse estudo foi avaliar a absorção de água de um cimento de ionômero de vidro convencional e de um cimento de ionômero de vidro modificado por resina compostas com acréscimo do extrato de semente de uva. Para isso, foram escolhidos o Maxion R, que é um cimento de ionômero de vidro convencional, e o Vitremer, que é um cimento de ionômero de vidro modificado por resina composta, e foi mandado manipular o extrato de semente de uva. Amostras dos dois cimentos foram confeccionadas com e sem a adição de extrato de semente de uva, a partir de uma matriz de inox e de tiras de matriz de poliéster, formando 4 grupos, com 10 amostras em cada grupo. As amostras seguiram para dissecador em 37 graus por 22 horas. Depois, em dissecador por 23 graus mais ou menos 1, por 2 horas e sofreram a pesagem. E essa pesagem foi repetida até a estabilização da massa. E aí a gente tem a primeira tomada de massa, M1. Até que a perda de massa fosse menor ou igual que 0,1 miligramas em 24 horas. 2 mensurações de diâmetro em ângulos retos e cálculo da média. 4 mensurações na espessura em espaços separados da amostra e cálculo da média. Foi realizado o cálculo da área em milímetros quadrados a partir da média do diâmetro. E, a partir desse cálculo da área e da espessura, o cálculo do volume em milímetros cúbicos a partir da média da espessura. Espécimes foram imersos em água destilada por 7 dias em 37 graus Celsius. Após 7 dias, foram lavadas e secas até a ausência de umidade visível. Foram secas com ar por 15 segundos e pesadas após 1 minuto para remoção de água. Então a gente chegou à segunda tomada de massa, que é M2.
As amostras foram mantidas em dissecador para obter uma massa constante, como descrito anteriormente. E aí se toma M3. Com isso, podemos calcular a sorção e a solubilidade das amostras através das fórmulas. Os resultados para a sorção para o ionômero Maxion R foram de 133 microgramas por milímetro cúbico, sem adição de extrato de semente de uva, e de 107 microgramas por milímetro cúbico com adição de extrato de semente de uva. Para o Vitrion, esses dados foram um pouco mais elevados. Sem adição de extrato de semente de uva, o Vitrion apresentou 194 microgramas por milímetro cúbico e com extrato de semente de uva, 230 microgramas. Houveram diferenças estatísticas tanto relacionadas ao material quanto relacionadas à adição de semente de uva. Essas diferenças são mais visíveis em gráfico. A redução da sorção de água dos sieves convencionais com extrato de semente de uva é um achado que não encontrou precedentes nas bases de dados consultadas e pode indicar um aumento da sobrevida desse material no ambiente da boca. Quanto ao aumento da sorção dos cimentos de ionômero de vidro modificados por resina composta, isso pode estar relacionado ao fato de que o ema, seu principal monômero, é hidrófilo e assim tem sua polimerização prejudicada quando diluído em extrato de semente de uva, que tem base aquosa. Além disso, as partículas de extrato de semente de uva não receberam a silanização e, portanto, não têm adesão à matriz resinosa, o que pode resultar em bolhas de extrato de semente de uva incorporadas à matriz resinosa e levar a falhas. A adição do extrato de semente de uva mostrou uma alternativa viável para cimento de ionômero de vidro convencional estudado para a propriedade de dissorção e interfere negativamente nessa propriedade para os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina composta. Obrigado.